gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de estudo aqui na Evangelização Infantil. Eu sou o tio André e eu espero que vocês estejam todos bem e preparados para aprender um pouquinho do que Jesus deixou de conhecimento para a gente. E, como todo o nosso primeiro momento, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai amigo, que estás no céu, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aprendendo um pouco das tuas palavras, dos teus ensinamentos, apesar de distantes, mais pertos em pensamento, que nós possamos abrir nossos pensamentos, abrir nossos caminhos para seguir os seus passos e que a vida se torne não mais fácil, mas que nós possamos perceber que estamos fazendo escolhas boas por Tua causa, Pai. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre, em cada minuto, em cada escolha, em cada decisão. Que assim seja. Vocês costumam ajudar as pessoas? Há um tempo atrás, eu prometi para mim mesmo que eu ia começar a aproveitar mais as oportunidades que eu tinha de ajudar as pessoas. E eu percebia que antes eu hesitava muito, eu via algo na minha frente e eu ficava pensando, será que essa pessoa precisa de ajuda? Quando na verdade eu deveria estar agindo mais rápido. Com o tempo as coisas foram mudando, mas tudo isso, tudo que permitiu eu pensar nisso foi uma virtude, que é o que nós vamos falar no dia de hoje. Além disso, essa semana eu tive a oportunidade de arrumar meu guarda-roupa. Aí eu fui lá, separei umas roupas que eu não usava mais, umas que eu não gostava, umas que não cabiam. E no final disso, eu lembrei de vocês. Eu lembrei que a aula de hoje era exatamente sobre isso. E depois nós vamos entender o que essas coisas estão relacionadas com o estudo aqui. Agora segue com a tia Vanessa, que ela vai explicar um pouquinho mais do conceito, do que nós estamos falando, de que virtude é essa. Vamos lá. Então, gente, para a gente entender um pouco melhor sobre o que é a caridade, vamos refletir em cima da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. O que Allan Kardec e os Espíritos trouxeram para nós referente ao que seria a caridade? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer, né? Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for uma pessoa pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos àquele que é inferior, diminuindo as distâncias que os separam. Então, queridos, o que a gente pode entender por caridade? É fazer o bem o tempo inteiro. Mas a gente vai entender um pouco melhor do que seria a caridade material e a caridade espiritual. A gente vai pegar dois exemplos. Para a caridade material, o que a gente pode pensar? Que nós temos como auxiliar em alimentos, doação de roupas, até mesmo com dinheiro, em alguns casos, e até mesmo com remédios. Essa seria a caridade material. E a caridade espiritual, tia Vanessa? O que seria isso? Quando eu tenho alguém da minha família ou algum coração que nós gostemos muito e que nem sempre a gente pode estar perto deles, o que a gente pode fazer? Pode fazer uma prece. E ainda mais nos dias de hoje, que a gente realmente não tem como estar com todos juntos, a gente pode estar usando da prece como um mecanismo de caridade espiritual, certo? Ah, tia Vanessa, mas e o que mais seria um exemplo de caridade espiritual? Eu posso vibrar
por aqueles corações também que estão precisando de algum auxílio, aqueles que estão nos hospitais, precisando de apoio, ainda mais nesse momento em que a gente precisa muito dessas boas vibrações. Pedir perdão também é uma outra dica que a gente pode estar aí deixando para todos nós. Quando a gente fizer algo errado ou a gente chateou alguém, a gente pode ir lá e sim pedir desculpas, porque isso é uma maneira de ser caridoso. E também quando a gente tem sentimentos de carinho e de amor por alguém, a mamãe, o papai, ou o nosso responsável, pelo nosso irmão, irmã, ou até mesmo aquele parente que não está tão próximo, primo, prima, coleguinha da escola. Então, para todas essas pessoas, a gente sempre pode despender aí carinho e amor. E isso também são sentimentos de caridade espiritual. Então, para a gente entender um pouco melhor, hoje a gente tem uma convidada especial conosco. A nossa querida tia Kathleen vai contar uma história super legal para a gente entender melhor sobre as caridades que a gente está estudando no dia de hoje. Vem com a gente! Oi, crianças, como vocês estão? Vocês devem estar pensando assim, como assim? O que a tia Kathleen está fazendo aqui? Então, deixa eu me apresentar. Para quem nunca me viu ou quem sabe não está reconhecendo esse rostinho que está aqui, eu sou a tia Kathleen. E para quem lembra de mim e para quem já me conhece, eu também continuo sendo a tia Kathleen. Estou sabendo que vocês estão conversando na aula do dia de hoje sobre amor ao próximo, sobre caridade, né? Caridade material, caridade espiritual. E que tal a gente ouvir uma história para entender um pouco mais sobre esse assunto? Vamos lá? Eu tô aqui para contar uma história para vocês. Vamos nessa. Tem pão? Era um fim de tarde de sábado. Eu estava molhando o jardim da minha casa, quando fui interpelada por um garotinho com pouco mais de 9 anos, dizendo: Dona, tem pão velho? Essa coisa de pedir pão velho sempre me incomodou desde criança. Olhei para aquele menino tão nostálgico e perguntei: Onde você mora? Depois do zoológico. Bem longe, hein? É, mas eu tenho que pedir as coisas para comer. Você está na escola? Não, minha mãe não pode comprar material. Seu pai mora com vocês? Ele sumiu. E o papo prosseguiu até que disse: Vou buscar o pão. Serve pão novo? Não precisa, não. A senhora já conversou comigo. Isso é suficiente. Essa resposta caiu em mim como um raio. Tive a sensação de ter absorvido toda a solidão e a falta de amor daquela criança, daquele menino de apenas 9 anos, já sem sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem escola e tão necessitado de um papo, de uma conversa amiga. Caros amigos, quantas lições podemos tirar desta resposta? Não precisa, não. A senhora já conversou comigo, isso é suficiente. Que poder mágico tem o gesto de falar e ouvir com amor. Alguns anos já se passaram e continuam pedindo pão velho na minha casa, e eu dando pão novo, mas procurando antes compartilhar o pão das pequenas conversas, o pão dos gestos que acolhem e promovem. Este pão de amor não fica velho, porque é fabricado no coração de quem acredita naquele que disse: Eu sou o pão da vida. Verifique quantas pessoas talvez estejam esperando uma só palavra sua. As instruções dos Espíritos, em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, ele fala sobre caridade moral e caridade material. Inicialmente, no item 9, ele começa afirmando a seguinte frase: Fazei com os outros o que nós quereríamos que fizessem conosco. Pensar sobre essa primeira afirmativa já nos convida a refletir se aquilo que a gente faz também é aquilo que a gente gostaria que as outras pessoas fizessem conosco. A caridade material, que é dividir aquilo que você tem, doando para outras pessoas, de longe é a mais fácil da caridade. E a gente ainda tem dificuldade de fazer ela, por incrível que pareça. Mas a caridade moral, que não requer nada que seja material,
exige muito mais esforço de cada um de nós, porque a gente precisa colocar em prática e pensar numa caridade moral que vai além do que nós temos de coisas materiais. Exige mudança de pensamento, exige mudança de palavras, mudanças de ações. Mas como assim, tia Kathleen? A gente pode fazer isso? A caridade é isso também? Quando você pensa em uma outra pessoa e faz uma prece por ela, já é uma caridade moral, é uma ação. Você está vibrando por uma pessoa e desejando o melhor para ela. Quando você, nas suas palavras, escolhe dar bons conselhos, você não aponta o defeito de uma outra pessoa e as suas palavras trazem amorosidade, trazem acolhimento, gentileza, também é uma ação na prática de caridade moral. Pensar nas suas ações, nas suas atitudes, sendo um bom exemplo e através das suas atitudes no modo de fazer e trazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, também é uma caridade moral. E dentro dessas duas, esta é a que a gente leva para toda a eternidade, para a nossa evolução. Porque aqui as coisas que a gente possui, as coisas materiais, que ajudam muito, sim, claro, a viver melhor, em harmonia com outras pessoas, principalmente aquelas que precisam materialmente, é importante. Mas nada disso a gente leva. Então, para a gente evoluir, para a gente progredir, é importante a gente amar o outro, o próximo, como a gente gostaria que fosse amado também. Talvez pensar sobre essa máxima de Jesus seja a todo e qualquer momento a maior bênção que a gente possui, porque na dúvida, pensa, será que comigo eu gostaria que fizesse comigo desse jeito? Então, fica para nossa reflexão. Esse item está no capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, bora para a nossa atividade? A gente colocar em prática tudo isso que vocês conversaram no encontro de hoje, do estudo. Eu separei aqui uma atividade muito legal. Eu imagino que vocês, ao circular pela nossa cidade de Manaus, devem ter percebido um número muito grande de pessoas pedindo ajuda no semáforo, pedindo ajuda nas paradas. Devido à pandemia, esse período que nós estamos vivendo, se vocês puderem perceber no trânsito, nós temos um número muito grande de pessoas que estão precisando materialmente, né, de ajuda. E o convite da nossa atividade de hoje é a seguinte. Eu separei aqui uma blusa velhinha que eu tenho, e aí nós vamos construir uma sacola de caridade, uma sacola de doação. Fazer o bem faz bem, né? E a gente já sabe disso. Então, o convite é a gente escolher uma blusa velhinha, e aí a gente vai cortar, né, as mangas, se tiver manguinha, para fazer a alça da sacola. Aí você fecha, passa uma cola na parte de baixo. Eu tenho aqui uma cola de silicone, ó, né? E aí eu vou começar a fazer a minha aqui, eu já volto para mostrar para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma canetinha também, ou algo que vocês possam decorar a sacola de vocês, a proposta é vocês construírem juntos com a família, separarem alguns itens, alguns objetos que estejam em bom estado de uso, ou pode ser alimento também, e após construir e produzir a sacola de vocês, colocarem esses itens que vocês gostariam de doar e deixar dentro do carro. Porque o que acontece? Às vezes a gente passa e vê, e a oportunidade que vocês tiverem, vocês podem doar. Lembrando que vocês não estão só doando coisas materiais. O ato de construir a sacola, preparar junto com a família, separar um tempo para vibrar e pensar nas pessoas, nas crianças, nas famílias que poderiam receber a doação de vocês, já é também um ato de que vocês estão praticando a caridade moral. É vibrar, é pensar, é orar, é imaginar o quanto você está dividindo e ajudando uma outra pessoa, uma outra família a se sentir um pouco mais confortável e receber uma doação de vocês. Então, quando vocês concluírem, mandem foto no grupo de WhatsApp de vocês, do segundo ciclo B. Tenho certeza que o tio André, a tia Valéria e a tia Vanessa vão adorar receber a sacola de vocês, o registro, e saber também que vocês estão aí durante a semana praticando a caridade, olhando para o lado, vendo que há várias outras crianças também, e como vocês, mesmo sendo crianças, podem já em casa praticar a caridade. Vou começar a fazer a minha aqui e já mando uma foto para vocês no final de como ficou a minha.
Um grande beijo. Olá, queridos. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento depois deste dia de atividade que a gente pôde aprender um pouco mais sobre a caridade. Vamos refletir com Jesus? Vamos lá então. Fechar nossos olhos. Querido amigo Jesus, como é bom estar contigo. Te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo no dia de hoje sobre a caridade e como podemos exercê-la minimamente nas pequenas coisas. Que a partir de agora, Senhor, possamos pôr em prática em nossas vidas, em nossa casa, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com todos que convivemos, desde a nossa casa até mesmo a nossa escola e por onde passarmos. Que a partir de agora enxerguemos melhor que todos somos irmãos e todos estamos juntos. Muito obrigada pela oportunidade, querido amigo, e que possamos estar juntos no próximo domingo. Que assim seja. Bem, queridos, a gente espera que vocês tenham gostado e que essa semana seja uma semana muito tranquila e cheia de saúde para todos nós, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!